No dia do meu casamento, minha sogra me entregou um envelope e sussurrou: "Não abra na frente dele." Eu me lembro do cheiro de laque no ar, do vestido branco apertando minha cintura, do barulho abafado da marchinha nupcial começando do outro lado da porta da igreja. Minhas mãos tremeram quando peguei aquele papel pardo, meio amassado, como se tivesse sido guardado e retirado da bolsa dela várias vezes antes de criar coragem. Dona Marlene, minha sogra, nunca tinha sido de meias palavras. Ela sempre falou o que pensava, geralmente coisas que eu preferia não ouvir. Mas daquela vez, o jeito que ela me olhou foi diferente. Não tinha o desprezo de sempre. Tinha medo. Meu nome é Tênia Camila, tenho 27 anos, sou professora de matemática numa escola estadual em Campinas. E até aquele dia eu achava que conhecia bem a história da minha vida. Cresci com minha mãe, Dona Iracema, numa casa simples no bairro Jardim das Paineiras, sem pai por perto desde muito cedo. Aprendi a ser forte porque precisei. Conheci Rafael na faculdade, ele estudava engenharia, eu estudava licenciatura, e desde o primeiro café que tomamos juntos no bandejão, eu soube que queria construir uma vida ao lado daquele homem de sorriso torto e olhar manso. Namoramos 4 anos, noivamos há 1 ano, e finalmente, depois de tanta economia, tanta parcela de buffet paga em dia, ali estava eu, prestes a casar, com um vestido emprestado de uma prima e um buquê de flores do campo que eu mesma escolhi. Dona Marlene nunca me aceitou de verdade. Desde a primeira vez que fui à casa dela para um almoço de domingo, senti o peso do olhar avaliador, como se estivesse medindo se eu era boa o suficiente para o filho único dela. Ela comentava meu jeito de falar, dizia que eu tinha sotaque de gente humilde, perguntava por que eu não usava salto, insinuava que eu tinha engravidado o filho dela de propósito, quando descobrimos, ainda noivos, que eu estava esperando um bebê que infelizmente perdemos no 3º mês. Rafael sempre me defendia, dizia que a mãe dele era assim com todo mundo. Mas eu sabia no fundo que era comigo que ela implicava mais. Mesmo assim, encarei cada climão de cabeça erguida, porque eu amava o filho dela mais do que temia o mau humor dela. A preparação do casamento foi tensa. Dona Marlene queria decidir tudo, do cardápio à cor das toalhas de mesa, e cada vez que eu tentava impor minha vontade, ela suspirava fundo e dizia: "Você que sabe, é o seu casamento", num tom que deixava claro que eu estava errando. Minha mãe, Dona Iracema, tentava me acalmar nas ligações de todo domingo à noite. "Filha, sogra é assim mesmo, vai passar quando vocês tiverem os netos dela." Eu ria, mas por dentro sentia um aperto, um pressentimento bobo de que teria uma vida inteira de embates com aquela mulher. Nunca imaginei que o embate mais forte de todos aconteceria minutos antes de eu virar esposa. Naquela manhã de sábado, no salão de beleza, entre bobs e spray fixador, recebi uma mensagem de Rafael dizendo que estava nervoso, mas feliz, contando as horas. Chorei um pouco de emoção, arrumei a maquiagem e segui para a igreja matriz do bairro, aquela de fachada branca e sino antigo que eu conhecia desde criança. Ao chegar na sala reservada para a noiva, encontrei Dona Marlene sozinha, sentada numa cadeira de plástico, torcendo as mãos no colo como quem reza um terço invisível. Ela se levantou assim que me viu, andou até mim com passos apressados e antes que eu pudesse dizer um oi, enfiou aquele envelope pardo nas minhas mãos. "Não abra na frente dele", ela repetiu com a voz embargada, os olhos vermelhos como se tivesse chorado a noite inteira. "Camila, eu devia ter contado isso há muito tempo, mas fui covarde. Você precisa saber antes de entrar naquela igreja. Depois, se quiser desistir, ainda dá tempo." Meu coração disparou. Minhas pernas gelaram dentro do vestido. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que Rafael tinha outra mulher? Será que ele tinha algum problema sério que escondia de mim? Será que era alguma dívida, algum segredo de família que fosse me envergonhar? Guardei o envelope dentro da bolsinha de mão, disfarçando para as damas de honra que já entravam no cômodo. Ansiosas, perguntando se estava tudo bem. Disse que estava tudo bem, um nervosismo de última hora, e pedi 1 minuto, sozinha. Tranquei-me no banheiro pequeno da sacristia, sentei na tampa do vaso com o vestido todo amontoado e abri o envelope com as mãos tremendo, tanto que quase rasguei o papel de dentro. Era uma certidão de nascimento antiga, amarelada, e uma carta escrita à mão, com letra cursiva desbotada. Comecei a ler, e o chão pareceu sumir debaixo de mim. Não era sobre Rafael ter outra mulher, era sobre quem era, de verdade, o pai dele. A carta contava que Dona Marlene, décadas atrás, tinha se envolvido com um homem chamado Aguinaldo, dono de uma oficina mecânica na cidade vizinha, enquanto ainda era noiva de seu Osvaldo, o homem que Rafael sempre chamou de pai.
Rafael tinha nascido 9 meses depois de um breve rompimento entre Marlene e Osvaldo, período em que ela ficou com Aguinaldo. Ela nunca soube ao certo de quem Rafael era filho biológico, até fazer, anos depois, escondida, um exame de paternidade que confirmou. Rafael era filho de Aguinaldo, não de Osvaldo. Ela escondeu isso a vida inteira, com medo de destruir a família, com medo do julgamento, com medo de perder o marido que amava. Mas por que contar isso justamente ali, minutos antes do casamento? A carta explicava também. Aguinaldo tinha falecido recentemente e deixara, em testamento, uma herança considerável para qualquer filho biológico que viesse a se identificar, incluindo uma casa na praia e um terreno na cidade. Um advogado tinha procurado Dona Marlene semanas atrás de provas, e ela guardara segredo, tentando decidir sozinha o que fazer, até a culpa ficar grande demais para carregar sozinha no dia em que o filho dela ia oficializar a própria família. Ela queria que Rafael soubesse a verdade antes de eu entrar de vez naquela família, para que eu não fosse pega de surpresa depois, caso tudo viesse à tona. Minha cabeça girava. Não era sobre traição amorosa entre mim e Rafael. Era sobre uma vida inteira de mentiras dentro daquela família que eu estava prestes a integrar oficialmente. Pensei em seu Osvaldo, que já tinha falecido há 5 anos, achando até o último suspiro que Rafael era filho dele de sangue. Pensei em Rafael, que sempre falou do pai com admiração e saudade. Pensei em mim, ali, prestes a jurar amor eterno numa família construída sobre uma base que eu nem sabia que existia. Chorei em silêncio, tentando não borrar a maquiagem, tentando entender por que Deus escolhera justamente aquele dia para essa revelação. Saí do banheiro com o rosto lavado de lágrimas disfarçadas com um retoque rápido de pó compacto. Dona Marlene esperava do lado de fora, ansiosa, e ao me ver, perguntou baixinho: "Você leu?" Balancei a cabeça, incapaz de falar. Ela segurou minhas mãos e disse: "Eu sei que não é o momento, mas eu não aguentava mais guardar isso sozinha. Se você quiser cancelar tudo, eu entendo. Mas, por favor, não conte para o Rafael hoje. Deixe ele viver esse dia em paz, pelo menos hoje." Ali percebi que aquela mulher dura, ríspida, que sempre me tratou com frieza, estava, na verdade, apavorada, carregando um peso enorme sozinha havia anos. Tive que tomar uma decisão em minutos. O organista já anunciava os primeiros acordes, os convidados esperavam sentados, meu padrinho apareceu na porta, perguntando se estava tudo pronto. Olhei para o espelho, vi meu reflexo de noiva e pensei em tudo que Rafael e eu tínhamos construído. Às noites, estudando juntos na biblioteca da faculdade, o apartamento pequeno que alugamos e decoramos com móveis usados, a perda do bebê que choramos abraçados, os planos de ter uma família própria um dia. Nada daquilo tinha a ver com quem era o pai biológico de Rafael. Decidi que entraria na igreja. Guardaria o segredo por enquanto, mas não para sempre. A cerimônia foi linda, ironicamente. Rafael chorou ao me ver entrando pela nave central, e eu sorri através das lágrimas que ele achou serem de emoção pura, sem saber do turbilhão dentro de mim. Trocamos alianças, dissemos os votos que escrevemos juntos, ouvimos aplausos e flechas de câmera. Durante a festa, dancei a valsa nos braços dele, sentindo o coração partido entre a felicidade genuína daquele momento e o peso da verdade guardada na minha bolsinha de mão. Dona Marlene, na mesa principal, evitava meu olhar, mas de vez em quando eu a via limpando lágrimas discretas com um lenço bordado. A lua de mel foi em Porto Seguro, uma semana de praia e descanso que usei também para pensar em como contar a verdade para Rafael sem destruí-lo. Voltamos bronzeados e descansados, e no primeiro fim de semana em nosso apartamento, sentei ele no sofá da sala, servi um café e disse que precisava contar algo sério. Mostrei o envelope. Ele leu a carta em silêncio, o rosto foi mudando de cor, dos olhos vermelhos brotaram lágrimas silenciosas. "Meu pai não é meu pai de sangue", ele murmurou várias vezes como quem tenta encaixar um quebra-cabeça impossível. Rafael ficou dias calado, processando. Foi conversar com a mãe e o confronto entre os dois foi doloroso, cheio de gritos e depois de silêncios ainda piores. Dona Marlene chorou pedindo perdão, dizendo que tinha errado em esconder por tanto tempo, mas que tinha tentado proteger a família que construiu com Osvaldo. Rafael precisou de tempo para digerir que o homem que ele idolatrava como pai talvez nunca tivesse sabido da verdade, e isso, de certa forma, trazia um consolo estranho. Pelo menos Osvaldo morreu acreditando na família que tinha, sem sofrer com essa dúvida. O advogado do falecido Aguinaldo entrou em contato oficialmente. Havia mesmo uma herança substancial esperando por comprovação de parentesco. Rafael, depois de muita conversa comigo, decidiu fazer o exame de DNA.
não pelo dinheiro, mas para ter certeza da própria história. O resultado confirmou tudo. Rafael era filho biológico de Aguinaldo. Descobrimos também que Aguinaldo, nos últimos anos de vida, tinha tentado procurar Dona Marlene diversas vezes, sem sucesso, guardando sempre a esperança de reencontrar o filho que nunca teve coragem de criar. A herança incluía uma pequena casa de praia em Guarapari e um terreno que hoje vale bastante dinheiro. Rafael, meu marido, decidiu usar parte desse recurso inesperado para realizarmos o sonho que sempre tivemos, mas nunca tínhamos condições: comprar nossa própria casa, sem depender de aluguel, com um quintal pequeno, onde plantamos um pé de limão no primeiro fim de semana como proprietários. A vida deu uma reviravolta que nenhum de nós esperava, nascida justamente daquele envelope que quase estragou o dia mais importante da minha vida. Com o tempo, entendi Dona Marlene de um jeito que nunca imaginei ser possível. Toda a frieza dela comigo, todo aquele jeito arisco, eu percebi, vinha do medo constante de que a verdade explodisse e destruísse tudo que ela tinha construído. Numa tarde, tomando café na cozinha dela, com cheiro de bolo de fubá assando no forno, ela me disse: "Obrigada por não ter fugido daquele dia. Você podia ter ido embora e eu não teria culpa nenhuma de te apontar o dedo." Respondi que o amor que sentia pelo filho dela era maior que qualquer segredo antigo e que família, no fim, se escolhe todos os dias, com os erros e tudo. Hoje, 2 anos depois daquele casamento tenso, Rafael e eu moramos na casa que compramos com parte da herança, esperamos nosso primeiro filho e Dona Marlene, que hoje é minha sogra de verdade e não mais uma estranha ríspida, vem almoçar conosco todo domingo trazendo doce de leite caseiro. Aprendi que segredos de família, por mais assustadores que pareçam no momento em que explodem, às vezes carregam também a chance de recomeçar relações que pareciam condenadas ao gelo eterno. O envelope que quase estragou meu casamento acabou sendo, de um jeito estranho, o que consertou uma família inteira. Às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse aberto aquele envelope na frente de todo mundo, ou se tivesse entrado em pânico e cancelado tudo naquele dia. Escolhi confiar no amor que já tinha construído, escolhi dar tempo à verdade para se acomodar. E hoje colho os frutos dessa escolha. Um casamento mais forte, uma sogra que virou aliada e uma história que carrego para sempre como prova de que, às vezes, o pior susto da nossa vida esconde lá no fundo o começo de algo muito melhor. E você, teria coragem de entrar naquela igreja sabendo o que eu sabia?